E eu tenho certeza que tem gente que vai ouvir esse nosso bate-papo e vai falar, isso aí é pra quem tá com a vida ganha. Isso aí é a galera Com que certeza. deve fumar uma erva de manhã cedo porque acha que a vida é Isso tudo aqui, ó. paz e amor. E não, cara, é coisa de gente que entendeu que viver precisa ser leve. Desacelera comigo. Buenas, povo! Começando mais um Desacelera Comigo, oferecimento Estúdios Una. E hoje estamos com a Suzana, que já é da casa aqui do Já estúdio. me sinto muito à vontade por aqui. Já é a segunda casa. E hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito interessantes e são muito atuais, porque são assuntos que aconteceram conosco, com muita gente que tá aqui essa semana. E é o que fazer quando tá tudo muito ruim. Começando contando sobre o que aconteceu comigo essa semana. Essa semana foi uma semana de muita coisa, gravação do podcast, organização das coisas, definição de logo, trilha sonora, não sei o que. Fora os atendimentos que já tem, então muita coisa acontecendo. Final de ano, todo mundo acelerado, ninguém para pra nada. E essa semana eu me sobrecarreguei. E é interessante que de ontem pra ontem, eu cheguei em casa, eu senti que eu tava trêmulo, assim. Eu não tava tremendo, mas eu senti a minha energia trêmula. E eu falei, gente do céu, eu tô sobrecarregado. Eu falei, preciso descansar. E eu comecei a pensar, falei, cara, eu tô esticando demais a resistência de um traço meu que precisa de mais cuidado, de mais acolhimento. Então eu tenho uma escolha. Ou eu acordo de novo às 5 e pouco da manhã pra ir fazer meus compromissos e não furo com ninguém, ou eu durmo até mais tarde pra descansar e depois resolvo minhas questões. E eu senti que a terceira opção é, se eu não escolher nada, a vida vai escolher por mim e eu vou ficar doente. E aí você é obrigado a parar. Porque muitas vezes a vida gera uma doença, nossas emoções geram uma doença que obrigam a gente a parar. Eu senti que eu tava nesse ponto essa semana. Eu falei, eu escolho parar. Eu deitei, desliguei o celular, desliguei o despertador e falei, eu vou acordar na hora que meu corpo quiser. E acordei 10 horas da manhã. Com esse sorrisão no rosto. Maravilhoso. Acordei já fazendo stories, já. E foi muito bom. Porque eu acordei descansado, renovado. E eu senti que minha energia voltou. E eu consegui cumprir. E engraçado que, nesse dia, eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Mesmo tendo dormido até as 10 horas da manhã. Mas foi uma escolha. O que fazer quando a gente chega num ponto onde a gente sente que tá sobrecarregado, mas se vê na obrigação de continuar produzindo? Sim. Eu acho tão lindo, né, quando a pessoa consegue ter a consciência de tudo isso que tu iniciou essa nossa conversa. Porque certamente tem muitas pessoas nesse momento do ano que estão passando por todo esse processo, mas estão tão no automático que parece que é bobagem parar para tentar entender o que está acontecendo para daí tomar uma decisão. Quer ver um exemplo, Rafik? A pessoa que está no automático e usa constantemente a palavra que eu não gosto muito, chamada correria, se você para na frente dessa pessoa e você fala assim, ó, desacelera, ela já tem os 3 tipos do piripaque Porque de tá falando tão Chaves. devagar, fale mais rápido. E é muito louco isso, porque parece que nós estamos vivendo numa sociedade onde é proibido desacelerar. E a gente não tá falando aqui em não ser tão produtivo, a gente não tá falando em não ter entrega, em não desenvolver novos projetos, mas fazer isso de maneira consciente, ouvindo a inteligência maravilhosa e perfeita do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. E a gente começa com uma decisão, né? Por quê? Porque tem gente que já tá se automedicando há muito tempo. Sim, acontece bastante. E aí não tá fazendo nada com isso, porque só tá maquiando uma coisa que a máquina tá avisando, e daqui a pouco vai estourar. Sim. Ou você começa a entender que você não precisa necessariamente, e aí foi algo que acho que foi muito impactante na minha vida, na minha rotina. É você entender que você não precisa de um ano sabático. Você não precisa necessariamente de 30 dias de férias. Você não precisa virar monge, né? Apesar que o meu cabelo lembra um pouco, mas não sou monja. Você não precisa virar um monge e meditar por
5 horas num único dia, para você ter essa tranquilidade, esse convite que a gente está provocando aqui, né, em quem está nos ouvindo, para Sim. desacelerar. Desacelerar não é parar. E você não precisa andar em marcha lenta todos os dias da tua vida. São pequenos momentos de pausa que a Mas gente se permite, E né? assim, ó, é num detalhe, né? Então, como você trouxe, assim, como fazer. Primeira dica que a gente passa e as pessoas ouvem e falam, mas é só isso? E aí banalizam o simples, achando que é algo simplista demais. Não, o simples bem feito funciona. Uma respiração pensada, e aí não fui eu que fui fazer chapinha e tô aqui contando para vocês, estudos comprovam que uma respiração pensada por 2, 3 minutos fazem você diminuir crises de enxaqueca. Sim. Eu tenho muita propriedade para falar sobre enxaqueca, porque infelizmente tive crises terríveis de um dia eu querer realmente me jogar embaixo de um tupinorte da vida, porque eu não estava mais aguentando. Aí me indicaram um excelente médico, eu fui. Ele falou, tu vai tomar esse remédio aqui agora, porque eu tava assim já 4 dias, sobrevivendo com dor, sendo pouco produtiva no trabalho, não estando presente com as minhas filhas e meu marido em casa, e achando que não tinha como parar. Aí ele falou assim, Suzana, tu vai tomar esse remédio agora, tu não vai pro trabalho agora, era tipo 10 horas da manhã. Vai pra casa, deitar 20 minutos. Eu falei, não, cara, não dá, não tem condições. Pô, aí é uma escolha tua, tu parar 20 minutos e continuar o teu dia produtivo, ou tu sair daqui nem ter tempo para comprar o remédio e voltar para o trabalho e terminar o dia de hoje péssimo, rendendo pouco e o pior, com dor. Exato. Então é insano, né? Pensar que o ser humano não tá querendo olhar para isso. Ele não quer parar pra pensar sobre o que tá acontecendo. Se entope de remédio que vai resolver só o sintoma. O remédio ele não resolve a causa do problema. Uhum. Ele maqueia os sintomas apenas. E não para entender a real situação que ele está. E aí se cobra porque não está sendo produtivo, mas na verdade não vai ser produtivo do mesmo jeito. Se você não para descansar, para se permitir relaxar, para desacelerar, você não vai produzir no trabalho. Quando você estiver no trabalho, você não vai produzir. Quando você estiver em casa, você não vai estar presente. Quando você estiver deitado, descansando, você vai se sentir um inútil porque não produziu nada o dia inteiro. Eu não sei se você já viu alguma reportagem assim, não sei se eu nem posso falar o nome do programa, né? Mas que mostra assim, ex-CEO que largou a vida agitada na capital para viver no interior do interior. Uhum. E aí a gente vê muita gente falando assim, já pensou que sonho? Não pegar, a pessoa fala, ela entende que aquilo ali é positivo e que ela não precisa chegar no limite, né, de trocar o 80 pelo 8, mas ela não consegue olhar e falar, cara, o que eu posso talvez incluir na minha rotina para eu não chegar lá nesse burnout desse CEO que teve que abandonar tudo para fugir para a roça, talvez. Sim, muitas vezes a pessoa ela espera passar por uma situação muito traumática, uma situação muito pesada para poder desacelerar. Mas todo mundo tem pequenos sinais e às vezes grandes sinais de que a situação tá ficando feia. Sim. Né? É só ouvir o corpo. O corpo ele fala, pressão no peito, aquela pensamento acelerado, não conseguir ficar um minuto quieto, acorda cansado, são pequenos sinais que o corpo dá de tipo, desacelera. Vai além do corpo, né? Ouvir o entorno muitas vezes. Eu conto no meu livro Nada Terapia, que lancei ano passado, né? Que eu sou uma ex-workaholic, uma pessoa que era viciada em trabalho mesmo. Eu já me perdoei dessa fase, mas era muito desafiador ficar longe do trabalho. Então, o meu computador sempre estava ligado durante as férias e eu vi que eu estava perdendo muitos momentos com as minhas filhas, né? Eu não tinha mais momentos, assim, de parceria com meu marido por conta dessa aceleração absurda. E quando hoje, depois que eu escrevi o livro, né, Nada Terapia, as pessoas falam, mas como é que tu pratica Nada Terapia se tu tem 6 linhas de trabalho, né, que na minha visão se convergem muito para o meu propósito maior de vida? É porque as pessoas também, elas não percebem, às vezes elas não querem aceitar que o desacelerar não quer dizer você Não fazer ter nada. uma vida extremamente roots, né? Paz e amor pra tudo. Não, ela pode ser intensa, mas ela tem que ter qualidade de vida e momentos pontuais. Momentos de pausa, né? Você não precisa
a vida inteira fazendo nada A gente ou tem, a fazendo gente tem pouco. tantos artifícios hoje em dia, né? Eu sou fã de óleo essencial. Eu nem vou fazer Eu adoro propaganda aqui, também. porque eu nem uso algumas marcas. Se tiver alguma marca querendo patrocinar o nosso podcast, estamos Boa! abertos, inclusive. Maravilhoso! Porque é um grande aliado, é um produto natural e ele é extremamente eficaz. Então, eu tenho um para cada. Ah, hoje eu preciso de mais criatividade. Eu vou lá e pingo a gotinha daquele óleo, inalo, fazendo uma respiração 1 minuto. É impossível pensar que a pessoa mais ocupada do mundo não tem 1 minuto da vida. Não é questão de falta de tempo, é falta de prioridade. A pessoa prioriza tudo menos a ela mesma e seu É bem-estar. decidir, né? Ontem, até gravei nos meus stories hoje, eu tava falando com 3 pessoas e as 3 me falaram assim: é tão legal te acompanhar, que ver que tu tá indo todo dia pra academia, mas sabe como é que é, né? Corrida, e a gente vai deixando. Eu falo, tá, e quando tu tem uma reunião com um cliente, tu vai deixando também? Ou quando ele te chama, tu marca na agenda e tu cumpre? Ah, não, daí tem que cumprir, né? Depois o meu compromisso comigo tá na minha agenda também. Sim. Assim como eu marquei pra estar aqui com vocês hoje cedo, 5h30, tava lá, treino. E é louco parar pra pensar que a gente prioriza tudo e Todo o todos, resto. menos a gente mesmo. Aham. A gente prioriza compromisso com trabalho, a gente prioriza compromisso com família, compromisso com escola, compromisso com amigos, mas a gente não prioriza compromisso conosco mesmo. E no final é o mais importante. Muito. E de novo, né? Da outra vez que eu vim aqui, eu já falei das correntes da infância. Sim. E é um outro ponto que a gente precisa aprender a olhar, entender e, se necessário, ressignificar essa relação das prioridades da nossa vida, né? Eu já contei isso em algumas lives que fiz, em alguns trabalhos que realizei. E, coitada, minha mãe sempre entra na jogada, né? Eu amo ela, tá tudo certo com a nossa relação, mas acaba sendo case porque é real, é o que eu vivi. A minha mãe, a gente era uma família que tinha muita dificuldade. Meu pai sempre trabalhou, assim, comissionado, então tinha mês que era bom, outro não, outro era péssimo. Então, chegava final do ano, Natal pra gente era uma coisa pesada. Tem que comprar presente pros afilhados. E aí nós éramos em 4 irmãs. Só que daí eu lembro que a minha mãe ia nas lojas americanas, que na época era o único shopping que tinha em Joinville, e ela escolhia, assim, o jogo da estrela que eu queria muito. E ela falava, não, pra vocês não, tem que comprar pros afilhados. Olha só. Porque na cabeça dela, talvez um dia ela aprendeu que tinha que ser presente bom pro afilhado. E aí o que sobrava de trocado, ela comprava lá uma meia pra cada filho, pra dizer check. Comprei. E eu cresci com essa sensação de... Quem sou eu? Eu sou aquela que, quando sobra alguma coisa, a gente ganha presente. Então, a minha prima abria aquele presente, aqueles gênios da estrela, que era o meu sonho. Ela falava, nossa, que demais. E eu falava, meu Deus, eu não queria ser filha dela. Eu queria ser a afilhada dela para ganhar. Sim. E isso, sem perceber, me tornou refém na minha fase chonga, né? E a chonguice, eu acredito que também vem um pouco disso. De eu ter aprendido indiretamente por esse olhar da minha mãe, que coitada, era o que ela tinha de visão de mundo naquela época, por isso que não a julgo, né, entendi, já acolhi, tá tudo certo, mas que se eu não tivesse olhado para isso, talvez eu me sentiria menos merecedora hoje em dia, né, eu teria menos autoconfiança daquilo que eu posso fazer, porque o registro que foi feito na época emocional o melhor é para os outros, o que sobrar é para você. E a gente acaba repetindo isso na nossa própria vida. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que têm um jogo de jantar melhor, um jogo de talheres melhor, alguns copos pra melhor. Visita. Pra visita. É tudo pra visita. Né? É tudo pra quando vem visita, pra quando vem família. Por que não pra nós? Porque se deixar tanto de lado, praticar o autoabandono, né? Exato. E não o autocuidado. E o autoabandono, ele é um dos grandes vilões da vida de muitas pessoas. Foi da minha vida. A gente tava comentando no off que eu repeti alguns ciclos muitas vezes de quando está tudo muito bem, quando tudo tá muito bom, eu me deixo de lado e aí meu cérebro ele grava informação de quanto mais dinheiro eu ganho, pior minha vida fica. Cara aqui de novo. Deixa eu fazer ele perder tudo que ele ganhou, porque daí a vida dele fica melhor. Sim. Porque quando a gente tem menos dinheiro, né, trabalha menos, a gente acaba ficando mais tempo com a família, mais tempo fazendo coisas que a gente gosta. Agora, quando a gente acelera muito, só pra trabalhar só pelo dinheiro, a nossa vida fica ruim. E que sentido faz ter muito dinheiro se a vida fica ruim? Exato.
Eu trouxe essa reflexão porque assisti nesse último final de semana a série do Ayrton Senna, né? Que foi um Sim. grande ídolo, realmente. O cara era maravilhoso, extremamente ousado naquilo que ele estava buscando, um hiperfoco daquilo que ele queria construir. Mas o que eu fiquei triste de assistir a história, porque assim, a história foi sucesso em relação ao pódio, né? Quando é mostrado o bastidor da vida dele, ele saiu de casa muito cedo para buscar conquistar pódios. Ele tentou se conectar com alguns amores ao longo da vida e não viveu na totalidade ou com tanta intensidade por conta do hiperfoco no pódio, né? Ele sentiu que talvez aquela última corrida não era para ter sido feita, talvez era a intuição dele gritando, né? Já era uma mensagem, mas o foco estava no pódio e por conta disso morreu aos 34 anos. E foi uma linda história, mas a pergunta é, será que era a hora mesmo de morrer? Será que se ele tivesse se priorizado e tivesse falado, não, nessas condições eu não vou participar, né, do campeonato? Será que seria uma perda grandiosa mesmo? E até que ponto vale a gente querer se tornar herói? Isso que ficou muito claro pra mim. Herói geralmente morre no final do filme, né? Assim, ó, eu falo desde que eu larguei a Chonguice, Rafik, eu falo que eu não quero fazer sucesso. O meu objetivo nunca foi o foco no sucesso. O meu objetivo é fazer sentido na vida das pessoas através do meu trabalho. Então eu não vou pelo ego, eu não vou pelo aplauso, eu não vou pelo retorno financeiro, eu vou porque eu sei que a minha missão é levar luz para as pessoas, chacoalhando com amorosidade, levar o poder que a comunicação, né, que eu trouxe para a minha vida, pode afetar a vida de outras pessoas. E quando isso acontece, como consequência, eu me sinto uma pessoa de sucesso. O sucesso ele é muito relativo pra cada pessoa. Tem gente que sucesso é dinheiro. Tem gente que sucesso é pódio. Tem gente que Sim. sucesso é conseguir ficar em casa pra cuidar do lar e da família. Tem gente que Uhum. sucesso é ter um carro tal. Depende do que é sucesso, mas normalmente o nosso foco ele tá naquilo que é sucesso. Mas aí, como a gente tá falando em desacelerar, é Aham. entender qual é o preço desse sucesso. sucesso. Tudo tem um Né? preço. O que tá ficando de lado? Inclusive a saúde, né? Tem gente que passou mais um ano que está chegando ao fim, mas ainda não é o fim. Eu tenho uma bronca quando o pessoal já começa, agora o ano já acabou. Agora... Não, Deixa pra dá janeiro. pra fazer muita coisa ainda. Sim. Eu me tornei artesã, eu tenho uma linha de velas e aromas, que é a 6ª linha que eu tenho de atuação em todas as coisas que eu faço. Inclusive, quem quiser pode comprar, porque é maravilhoso. Temos aqui no nosso @, estúdio. mais leve aromas. Vamos deixar o arroba dela aqui no vídeo. Aqui. Quem quiser pode entrar em contato, são maravilhosas Muito elas. obrigada. E assim, ó, eu comecei esse projeto querendo desacelerar a minha mente. Então era uma coisa que vinha assim, uma conexão muito grande com velas. Eu pensei, cara, vai ser um momento de eu ter ali o contato com os produtos e não ficar preocupada com a palestra, com a celebração, com a mentoria. E comecei a fazer, gostei, me conectei e assim que a gente voltou, e isso era 18 de dezembro, tá? Eu Olha dei o só. start numa linha nova na minha vida. Tive orgulho de entender que sim, eu era boa com trabalhos manuais, porque eu passei uma infância inteira ouvindo que trabalhos manuais não era pra mim, mais uma corrente da infância quebrada, pelo desejo de sair da inércia e falar, vou ver mesmo se é assim ou se só ficaram falando, e eu falei, ok, né? E buscando desacelerar, me encontrei como artesã. E em março de 2023, eu junto com as minhas filhas decidimos lançar pelos elogios que vinham das velas, pela demanda que surgiu naturalmente, né? E todo mundo que recebe a nossa vela percebe que ela é realmente feita com muita presença, com muito carinho, não é uma coisa assim de qualquer jeito. A energia dela é diferente. Exato. Nós acendemos aqui no estúdio quase todos os dias e a energia que fica no ambiente por causa da vela muda total. E veja, foi uma forma que eu encontrei, um método para eu desacelerar antes das férias chegarem, antes da minha aposentadoria chegar. Né? E tem gente que tem uma porção de habilidades que não estão colocando em prática, de forma profissional, rentável, ou por hobby mesmo, justificando a falta de tempo. E eu fico pensando assim, nessa pessoa voltar para a casa dela, né, para nossa casa que não é aqui, né, para nossa casa real, depois que a gente finalizar nossa passagem,
de encontrar o criador, ele fala, tá, e o que tu fez? Isso aqui que eu dei pra ti, isso aqui que eu te entreguei, esse pacotinho de habilidades. Tu não fez nada, cara. Tu trabalhou. Eu não tive tempo. Eu trabalhei das 8 às 18 todo dia, final de semana, tomei cachaça pra recuperar as energias e começar tudo de novo. Como é que você queria que eu cuidasse desse talento? Não dá tempo. Então é triste a gente perceber que tem pessoas com tantas habilidades, né, que não estão arranjando meios. E eu tenho certeza que tem gente que vai ouvir esse nosso bate-papo e vai falar, isso aí é pra quem tá com a vida ganha. Isso aí é a galera Com que certeza. deve fumar uma erva de manhã cedo porque acha que a vida é Isso tudo aqui, ó. paz e amor. E não, cara, é coisa de gente que entendeu que viver precisa ser leve. E de pesado já bastam uns boletos que não param de chegar na nossa casa, mas que faz parte do processo, mas que tem que ser legal. E não pode ser legal só nas férias. Sim. Né? Lá em casa a gente tem um hábito muito lindo que eu construí, que é ninguém sai de casa sem dar beijo e abraço no outro. Eu sou casada há 26 anos já. A gente não sai de casa sem dar um beijo. Eu vou na esquina comprar pão, eu beijo meu marido. Tchau. Por quê? Porque a gente não tem controle absoluto sobre a vida. A gente nunca sabe se a gente vai voltar pra casa, né? Cara, tem gente que vai na padaria, corre um assalto, um tiro, pronto, acabou. Foi. Ontem eu peguei um Uber, vim conversando com ele, até postei nos stories, porque foi incrível. Eu moro lá na roça e lá no meio do mato. E o meu carro estragou esses dias atrás, e aí eu tô andando de Uber às vezes, quando eu acabo não conseguindo pegar, porque passa o ônibus 3 vezes por dia lá. É 5 e pouco da manhã, Nossa, é longe meio-dia. mesmo, É né, longe, colega? eu moro bem longe. E olha que tem ônibus em Joinville. Tem, passa 3 ônibus por dia lá só, são 3 horários. E aí eu acabei perdendo. Foi nesse dia que eu dormi até mais tarde. Foi exatamente nesse dia que eu dormi até mais tarde. E eu gravando os stories. E aí ele foi me buscar, a hora que eu tava gravando, ele chegou e falou: Ô amigo, quem que te abandonou nesse fim de mundo? Eu falei, eu mesmo me abandonei pra cá. E aí comecei a conversar com ele. E ele me contou que uns dias antes ele tava dirigindo e um carro bateu nele. E o cara desceu xingando ele, falou que ele tinha que pagar o prejuízo que ele fez. Mas quem bateu no carro dele foi outro cara. Uhum. E ele falou que não ia pagar, que não era responsabilidade dele, porque quem bateu nele foi o outro veículo. E o cara voltou pra dentro do carro e pegou uma pistola. E falou, se você não pagar, eu vou te matar aqui agora. Nossa. E aí ele falou que veio um estalo. Ele falou, se você ficar aqui, você vai morrer. Ele acelerou o carro, saiu correndo. O cara foi em perseguição atrás dele, atirando no carro Horror, dele. né? E teve um tiro que pegou bem na porta, na altura do tórax dele, bem no peito. Mas não passou. Uhum. Ficou na porta. E aí ele começou a contar. Ele falou, cara, eu lembrei da minha esposa e da minha filha. E aí aconteceu muita coisa. Ele acabou batendo num portão, saiu do carro, pulou um muro. É triste, né? Pensar que uma experiência tão negativa, que certamente vai trazer talvez uma relevância aí nos próximos meses para a vida desse cara que é do bem, que é trabalhador. Sim. Pela falta de olhar e atenção sobre a inteligência das emoções desse cara, né? É uma buzinada no trânsito, assim, o sinal tá vermelho, faz pá, verde, tem gente que já tá... Aham. Cara, vai te tratar, desgraçado. Eu tô com verdade. planejamento na minha vida. Eu vim em paz e amor, eu saí mais cedo de casa pra chegar, estacionar com calma. Ai, mas a tua vida deve ser resolvida. Não, cara. Temos Tem boletos muita pra pagar coisa também. acontecendo. Mas, de novo, é uma escolha. Uma escolha. Se a felicidade é treinável, imagina você treinar a tua mente apenas para você desacelerar em alguns momentos. Eu tenho por hábito, Rafik, desde que eu comecei a empreender, eu me dou o direito, porque na empresa a gente saía para comer rapidinho, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? Saía para comer rapidinho, voltava e deitava em cima do meu braço, na minha mesa mesmo, para dormir. Super confortável, né? Zero conforto. Às vezes eu ia pro banheiro tentar... tinha um banheiro que tinha uma barra, assim, né? Ficava encostado na barra pra tentar dormir. Quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, eu preciso organizar a minha agenda pra pelo menos 15 minutos depois do almoço, 20 minutos, eu me permitir dar uma pausa na minha mente, porque eu preciso dela pra estar bem, pra pensar em novas ideias, pra estar vivendo em presença, pra atender bem as pessoas, pra produzir as coisas com qualidade. Só que muitas pessoas que me ouvem falar, falam, ai, você vai ter tempo de dormir depois do almoço. Mas será que essa pessoa não fica no Instagram vendo, né, site de fofoca? Exato. E aí tá justificando que não tá fazendo porque nem parou pra... É que nem assim, ó, meditação. Ah, pra mim não presta meditação. Não. Mas tu já tentou? Ah, tentei uma vez, não consegui, fico pensando em um monte de coisa. Quantas vezes tu tentou?
Ah, tentei uma vez. Uma vez? Uma vez. Dirigindo, tu vai sair fazendo baliza maravilhosamente bem? E a Uma minha- vez cuidando de uma criança, tu vai se tornar um excelente pai? Uma vez fazendo uma receita mais caprichada pela primeira vez na vida, tu vai ter um resultado fantástico, será? Ou é treino e atenção, treino e atenção, treino e atenção? É assim que a gente fica bom no negócio. É que eu não tenho tempo pra meditar. Minha vida é muito corrida. É que nem as pessoas falam assim, ó. Ai, Suzana, eu admiro tanto a tua comunicação. Meu, eu daria a vida pra ter esse resultado. Eu falei, pois é, eu tô Então dê a vida, eu dedique tô a dando vida a a isso. vida nesses últimos anos, né? De treino, 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 treino. Mas é mais fácil justificar. E é por isso que o meu jargão de vida para muitas coisas é assim: não é difícil. E desacelerar de verdade não é difícil, sabe por quê? Porque faz parte da nossa ancestralidade. Os caras da Sim. caverna, eles comiam, o que eles faziam depois? Iam dormir. Aquele cochilão. E dormiam cedo também. Dormiam com o pôr do sol. Exato. Nós estamos desrespeitando muito o ritmo que nós fomos programados para Exato. viver. A gente hoje tem iluminação, tecnologia, tudo isso é muito bom, traz muito conforto, Uhum. mas nós usamos isso de uma maneira muito nociva. Inclusive, é engraçado como a tecnologia, ela trouxe a possibilidade de fazermos muito mais rápido o que demorava muito. Por exemplo, lavar roupa na época que não tinha máquina de lavar, ir pro rio, bater. Quantas Isso. horas era pra lavar roupa? Agora você só Uhum. coloca dentro da máquina, você pode fazer Sabia que qualquer isso tá outra escrito coisa. no meu livro? Sério? Esse Olha que exemplo legal. mesmo. Eu não li o livro ainda, quero ler. Mas, cara, você coloca na máquina, a máquina faz sozinho, você pode fazer qualquer outra coisa. Aham. E aí você volta e só estende, você não gasta mais tantas horas. Isso. Essas horas que nós ganhamos a mais, ao invés de fazermos coisas produtivas, nós socamos mais coisas. Sabes que o Elon Musk ele deu um depoimento recentemente dizendo que a inteligência artificial, em muito pouco tempo, vai tomar o lugar de muitas coisas. E o que vai existir é ociosidade, que é o que o mundo estava caminhando para com que a gente possa pensar em novos projetos, fazer outras coisas. Só que as pessoas que não compraram essa ideia ainda, não entenderam que o nosso rolê não precisa ser trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, Sim. vão ter uma crise existencial porque não foram fazer trabalho de autoconhecimento, de descobrir o seu propósito, o seu chamado, porque acham tudo que é balela, que é papinho de palestrante, que não faz sentido, que eu quero baixar a cabeça, trabalhar pelo resultado, pelo pódio, né? E a maior crise vai ser nesse sentido, das pessoas se sentirem inúteis. Não vai Porque ter talvez, mais... né, Aham. não vai conseguir se recolocar, não vai conseguir pensar em possibilidades. Então, que massa a gente está tendo essa oportunidade de ter essa conversa Sim. para levar para essa audiência esse chacoalhão com amorosidade. Tipo, cara, dá para ser produtivo, dá para trabalhar com intensidade, dá para fazer 6 linhas, mas fazer com presença, fazer tomando menos remédio para dor de cabeça, Sim. tendo um sono muito reparador e ir se realizando enquanto vai conquistando sem tremer e babar. Dá pra fazer. Dá, lógico que dá pra fazer. Principalmente se você souber qual é a tua missão de alma. Se você souber aquilo que você... Ah, ok, tem gente que não acredita em missão de alma, mas vamos falar assim, pra quem acredita em missão de alma, aquilo que você veio nesse mundo pra fazer. Você não acredita em missão de alma, nos dons e talentos e aptidões que você tem, que vai fazer com que você tenha sucesso muito mais rápido. Sabes que eu atendo com uma ferramenta chamada leitura do plano de alma? Sim, você falou, eu acho maravilhoso. Inclusive, se quiser explicar um pouquinho, eu ia falar um pouquinho sobre como a astrologia, ela ajuda nisso. Por A missão favor. de alma também é uma maneira de você fazer, mas na astrologia, a junção, o cruzamento de algumas informações mostra de maneira muito detalhada qual é a missão de alma de uma pessoa, quais os dons e talentos ela tem, e se ela utilizar de uma maneira monetizada, ela vai ter muito mais sucesso de uma Isso. maneira muito mais tranquila. Sabe E aconteceu comigo, inclusive, porque eu sou aquariano com ascendente em peixes e a minha lua em Libra. O que eu tenho? Eu tenho... Eu fazendo cara que tá entendendo Tá tudo entendendo aqui. tudo, né? Mas, ó, é visão de futuro, é diplomacia e amorosidade. Ou seja, é lidar com as pessoas de uma maneira amorosa, visando o todo, a cura do todo, o bem do todo. E eu nunca parei pra pensar sobre isso, até quando eu comecei a estudar astrologia. Aí eu entendi, gente,
parte das coisas que eu gosto de fazer, faço de graça, mas que também existem profissões que pagam, é ajudar as pessoas a encontrar uma Uhum. direção com amor. E é tão maravilhoso isso, né? E infelizmente muitas pessoas nem querem parar para escutar uma conversa dessa por questões religiosas, Exato. né? Porque, tipo, astrologia não é coisa de É coisa do Deus. capeta. Ou Eu também falava pior, isso. né? Não, o que for para ser vai ser, Deus vai cuidar. Não, querido, Deus não vai fazer a tua parte. Não. Ele já te deu a missão, né? Eu explico para quem vai passar pela leitura do plano de alma que é assim. Imagina que você estava lá no plano espiritual, sendo luz, e aí o Criador se aproxima e fala assim: Ô Rafiki, tu aceita dar uma descida lá pra Terra? Bora. Vai lá fazer algumas coisas, se evoluir e voltar melhor do que tu foi? Super topo. E aí ele entrega para ti realmente habilidades, ele entrega pontos de desafios que você veio para superar e objetivos que você veio atingir, tanto a nível material quanto espiritual ainda aqui. E essa leitura, que é essa ferramenta de autoconhecimento, consegue apresentar isso para você. Então isso te traz clareza. Mesmo, eu já atendi algumas pessoas que vieram pela curiosidade, né, mesmo parecendo mais céticos, que falaram: meu Deus, isso aqui é tudo eu? Aham. Como assim? Tu é vidente? Não, é a ferramenta, é uma metodologia estruturada, né, que foi canalizada por um ser de muita luz e que pode ser essa contribuição. Porque tem pessoas que descobrem o seu rolê naturalmente na vida, mas tem gente que fica: propósito? Que é isso? Tem propósito? Cala a boca, baixa a cabeça e vai trabalhar. É o tipo de né? pessoa que espera a sexta-feira chegar, né? Se você tá trabalhando e esperando a sexta-feira chegar, você não sabe o que você tá fazendo da vida, você não sabe qual que é o teu propósito de vida, você tá trabalhando só pelo dinheiro esperando a sexta-feira chegar. Exato. E propósito não necessariamente é algo gostosinho. Às vezes a gente vai ter que sair de alguns momentos de zona de conforto para buscar estudar, se dedicar, né? Experimentar outras coisas, mas quando a gente se conecta, cara, é tão maravilhoso. E eu sei que para algumas pessoas é utopia falar sobre isso, que trabalhar pode ser bom. E mais, né? O propósito não tem a ver só com a nossa profissão. Sim. É um chamado que vai muito além do que aquilo que a gente faz de maneira rentável para sobreviver nesse plano material, né? Vai muito além. Quando eu cheguei aqui, que você falou, né, assim, tu é uma pessoa que emana luz, tal, eu falava: para! Antes de saber o meu plano de alma, né? Eu falei: não sou poste. Tu chega, tu traz uma luz, vai, me senti um poste ambulante. E aí lá no meu plano de alma, né, tem muito isso direcionado. Eu, entendi então. Essa luz que as pessoas falam é essa conexão que me foi entregue pelo Criador para desenvolver. E isso são em todos os lugares da vida, né? Com a nossa família, é que nem... Essa semana a gente estava conversando sobre isso. Tem gente que vai lá, vai na igreja e quer ser luz lá aos pés do Criador, né? Mas sai de lá, xinga o cara que estacionou perto do carro, chega em casa e maltrata um filho, briga com a esposa, chega no trabalho, transforma o inferno a vida das pessoas e acha que Deus é abobado e não tá vendo o que ele, né, não está escolhendo ser como ser humano em todo o resto. Ela é luz, mas só que ela é luz negra. E a gente tem que fugir, né, de estar na sombra. A gente veio para estar na luz, até porque se o nosso Criador é luz, a gente pode escolher, mas não dá para fazer isso sendo um ser que vive de maneira acelerada. Não, só desacelerando para você criar consciência. Desacelerar. Não dá, gente. Você não para pra se ouvir, se entender, pra fazer nada terapia, pra você meditar, pra você entender, ouvir teu corpo, ouvir tua mente, ouvir a intuição, o Espírito Santo, não sei no que você acredita, Exato. ouça alguma coisa que vem de fora de você ou de dentro de você. E é mágico, né? Quando a gente mágico. consegue acessar, porque já está à disposição, todos nós temos intuição, em níveis distintos, de acordo com a tarefa que a gente está fazendo. Mas a pessoa às vezes fica batendo cabeça no barulho para tentar encontrar uma solução, ao invés de falar: cara, vou lá pro meu quarto agora, senta lá, pega uma sala de reunião, se trabalha no mundo corporativo, bota que tá lá em reunião, a plaquinha de ocupado, senta e cronometra 2 minutos uma respiração pensada. Nossa, quando eu comecei a fazer isso, começou a surgirem ideias, assim, de projetos novos, de palestra show que eu criei no passado, sabe? De reformulações que eu poderia fazer na minha carreira. E
É de grátis. Gente, eu já fiz isso no banheiro. Eu entrei no banheiro, tranquei a porta e eu fiquei sentadinho lá na privada, lá com o trequinho fechado, meditando. Porque era o único tempo que eu tinha. E eu nem entendia de meditação, nem fazia isso como prática diária. Mas eu senti necessidade de sair daquela loucura, porque senão eu ia surtar. Eu fui pro banheiro e fiquei lá sentadinho lá, uns minutinhos. E vamos desmistificar a meditação, talvez, porque para algumas pessoas meditar é ficar 1 hora com as pernas cruzadas, com o dedo assim, fazendo e não pensando em nada. Esse é um dos níveis da meditação. Mas até chegar lá tem chão. E talvez você não vai querer chegar nesse nível porque não é o teu rolê, Sim. porque talvez o teu perfil ou os teus ascendentes são mais acelerados para tal. Mas, cara, 1 minuto, como a gente falou, quem não tem 1 minuto, a pessoa mais ocupada do mundo vai ter 1 minuto. Você puxa o ar falando assim, ó, eu tô puxando o ar. Agora eu vou soltar o ar. Você desacelera o teu corpo, teu coração, a tua mente e a tua alma começa a sentir uma calmaria. 1 minuto fazendo isso. Ai, porque vem um monte de pensamento. Recebe ele, acolhe ele. Enquanto você não chega nesse nível de não, né, de conseguir não pensar em nada, quando vier, fala, beleza, eu acolho esse pensamento, mas eu vou pensar em ti em outro momento, tá? Com licença agora. Você pode até fazer assim, ó, fisicamente mesmo. E aí tenta imaginar um ponto fixo aqui, ó, entre as tuas sobrancelhas. Se concentra nesse ponto, que é o ponto 0 da meditação. E aí vem outro pensamento, fala, pô, mas tu aqui de novo, querido, não é a hora. Bora lá, vamos puxar o ar. Agora eu vou soltar o ar. Então, só de você estar pensando isso, você está pensando em algo. Sim. Porque o problema das pessoas é quererem não pensar em nada, e aí a mente que é acelerada ao extremo não vai conseguir não pensar em nada. E meditação não é não pensar em nada. Exato. Inclusive, não tenho tempo pra meditar, faz isso comendo, todo mundo. No mundo CLT, todo mundo tem pelo menos 1 hora de almoço. Nessa 1 hora de almoço, tira os primeiros minutos pra você pegar o primeiro pedaço de comida, cheira, olha, sente a textura, coloca na boca, aperta. Sente todos os sabores, os aromas, as texturas. Cara, 2 minutinhos fazendo isso. É comer com consciência. Você tá meditando. Exato. Sem precisar deixar de fazer o que você já faz. E eu imagino que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, ui, mas me dá uns 3 tipos de ruim só de pensar em fazer. Pois é, mas é porque você não se permitiu talvez experimentar, né? Ou não entendeu da importância que é você aplicar isso na sua vida. Sim. E não é modismo, né? Não é uma sugestão de algo além do que a nossa essência já clama por fazer. Né? Eu digo que eu já pedi perdão pro universo, porque no passado, quando eu era mais acelerada, workaholic, eu ficava brigando, assim, falando, cara, as cidades todas elas deviam funcionar 24 horas. Os lugares deviam estar tudo aberto, todo mundo devia trabalhar o tempo todo, lá. E aí tu vai estudar sobre, né, o corpo humano, a nossa mente, e hoje a saúde integrativa, ela tem trabalhado muito isso, né, de que a noite a gente não foi feito para trabalhar à noite. Quando começa a anoitecer, tem todo um pico e uma baixa de cortisol e não sei das quantas, para tu acalmar os teus pensamentos, para ter um sono reparador. E aí não se faz isso, a humanidade adoece porque tem muita gente mais tomando remédio para conseguir pausar, ao invés de buscar formas de pausar para não precisar do remédio. E o que a gente faz? A gente vai pra cama com o celular e fica no celular até cair de exaustão. O E o celular não cai entra do na lado, minha assim. cama, sabia? Eu, inclusive, depois que eu assisti aquele filme, o livro Milagre da Manhã, tive mudanças bem importantes na minha rotina. E uma delas foi não carregar o celular dentro do meu quarto. Então eu deixo num outro cômodo. E aí eu era a rainha do soneca. Eu colocava uns 40 minutos antes pra ter a sensação de Só vou mais me 5 permitir minutos. mais um pouquinho. Não, tá me auto-sabotando, né? Então eu deixo lá num outro quarto, eu levanto, vou lá, desligo, de lá eu já vou pro banheiro, já tomo meu banho, já desperto, e aí o rolê começa. E assim, ó, eu era rainha por muitos anos do soneca. Uma decisão mudou tudo pra sempre. E é engraçado que essa decisão de não colocar o soneca, ela influencia em tudo na nossa vida, porque
E a gente fica no soneca, a gente fica se enganando, se auto-sabotando e acostumando a deixar tudo que é mais importante pra depois. Então, você faz isso com soneca, você faz isso com o trabalho, você faz isso com Aí tu os vira prazos. outros 7 anões, né? Soneca, ranzinza. Você vai circulando entre os 7 anões. Deixa o celular longe, porque você vai ser obrigado a levantar, desligar. Levantou, desligou, você já tá acordado. A decisão agora é só não voltar pra cama. Começa o dia. Ah, em vez de 40 minutos de soneca, tira 5 minutos de meditação, tira 5 minutos pra ficar... Eu adoro ficar lá em casa, eu acordo de manhã cedo, ou às vezes à noite, e aí a varanda da minha casa é pro pasto, que tem 2 vacas, tem umas árvores lá no fundo. Eu fico parado olhando pro nada. Um capim assim no canto da boca. Nossa, só faltava o capim e chapéuzão de palha. Não, eu fico lá fazendo literalmente nada. Eu fico observando a natureza. E eu me perco nas horas. E eu adoro fazer isso à noite. A hora que eu chego à noite, não tem... A minha casa ela fica um pouco mais pra dentro do terreno e a iluminação da rua não incide no terreno. Então é só a iluminação da lua quando tem, quando não tem a iluminação zero, breuzão. E aí eu sento na varanda e eu fico assim no escuro. Às vezes eu coloco o sofá pra fora e fico lá olhando, escutando os grilos. É o meu né? momento terapêutico. E que pena pensar que para algumas pessoas é impensável viver. Para mim, impensável é eu precisar, e sabendo que é da minha natureza, precisar de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para me sentir feliz, remédio para me acalmar. E remédio Isso pra pra corrigir mim os é efeitos colaterais de impensável. todos os outros. E a gente tem que correr contra a Matrix, sabe? Porque está se normalizando coisas que não são normais, são apenas, nesse momento, comuns. Nem tudo que é comum é normal. E se você fala assim, porque todo mundo faz isso, gente, não é todo mundo, já dizia nossa mãe. Exato. Gente, que papo gostoso. Estamos chegando nos finalmente de mais um programa nosso aqui do Desacelera Comigo. E é gostoso, porque eu posso falar por mim. Eu comecei o programa numa vibe e conversando aqui a gente vai criando consciência. Sim. E A gente sempre aprende um pouquinho, sempre aprende, né? refletindo sobre tudo isso. Eu termino o programa numa outra vibe. Né? Eu comecei na minha vibe hoje, sexta-feira 13, Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, tudo retrógrado. Hoje é o dia tudo retrógrado. E termino o programa em paz. Que bom. Bem tranquilo. Que sorte a nossa, né? Que sorte em meio a um caos lá fora, a gente se permitir, mesmo com uma agenda intensa de atividades, a gente se permitir fazer isso e torcer para sermos luz na vida de tanta gente que ainda não consegue nem se imaginar desacelerando, né? Em momentos, pelo menos, na sua vida. Exato. Adorei, viu? Muito obrigada pelo ótimo. convite. Vamos resumir em 2 dicas para desacelerar. Você fala 2, eu falo 2. Tá bom. Primeira, eu sempre vou prezar pela respiração. Porque você não precisa de nada, sabe? Tipo assim, pegue um negócio. Não vai pegar nada. Vai pegar o teu nariz, que foi feito para isso. Você vai se conectar. Então, uma respiração pensada. Eu gosto muito do método 3-2-7. Então, inspira contando até 3. Pausa por 2 segundos, segura a respiração e exala contando até 7. Faz isso 3 vezes, já Tu pode fazer isso dentro do Tupi Norte. Pode fazer isso dirigindo, pode fazer isso no Uber, tu não precisa arranjar um tempo na tua agenda. Pode rechear nos momentos de pausa forçada, né, digamos assim. E depois, talvez, trabalhar a escutatória sobre a tua vida. E não é escutar o que está acontecendo, mas é buscar perceber, analisar a tua rotina. Talvez até um diário, né, criar um hábito de você chegar uma noite em casa, ou um tempo que você tiver livre, e colocar quais são os sentimentos que você teve naquele dia, né? Qual foi o gatilho, talvez? O que tu tá fazendo que tá tirando mais agonia de você? Porque, de novo, Suzana, porque tu não entende que o meu trabalho, a minha empresa... mas é momentâneo? Não, nos últimos 10 anos, o que tu fez que não saiu de lá ainda? Né? E a gente só faz isso quando a gente para e analisa, que nem um relacionamento. Tem gente que tá casada há 30 anos... E há 20 não para olhar para o relacionamento, que já está extremamente falido. E aí tá se enganando a outra pessoa. Quando a gente para, olha, acolhe e quer mudar algo, é decidir e agir. Então eu acho que eu gosto muito do potinho da gratidão.
né? Porque eu acho que a prática da gratidão ela é muito especial. Não é balela, não é papinho, é um exercício sistêmico grandioso. Mas fazer esse diário, sabe? Para tu perceber as emoções, os acontecimentos. Não quer escrever? Faz mentalmente. Talvez você vai diagnosticar alguma coisa ali por onde você pode começar esse processo de se permitir, como merecedor que é, desacelerar. Muito bom, muito obrigado. Primeiro, ouça seus sentimentos. Nossas emoções, elas mostram muito sobre como a gente está. Se minha mente está muito acelerada, se eu sinto meu coração acelerar toda hora, se eu sinto que eu tô nervoso, ansioso toda hora, ouça o que está querendo te dizer. Preste atenção. São sinais. E outra, se permita relaxar. Fazer o nada terapia. E tem gente que parece que se sente errado, né? De pegar uma folga ou de tirar férias. Parece que A gente se sente não tá culpado, certo. né? Culpado, improdutivo, inútil. Exato. Conversando com uma pessoa esses dias atrás, falou, nossa, eu me sinto uma inútil, eu não consigo tirar folga porque eu me sinto uma inútil. Olha que nível chegamos. Muito. Então, desacelera, gente, desacelera, faz bem. Faz bem. Faz bem e ajuda a acelerar os resultados. Quando a gente desacelera a nossa vida, nossos resultados acabam acelerando. Forte. Aí, gratidão por ter vindo por Obrigada mais esse papo também. aqui. Volte muito mais vezes. Voltarei, eu e a minha Vamos careca conversar branca. contigo. E, gente, gratidão por terem acompanhado a gente aqui. Vamos deixar o @ da Suzane, das velas. Vamos deixar o nosso Pix também. Quiser contribuir com a gente aqui, pode fazer um Pix também, estamos aceitando. Patrocinadores também precisamos. Quem tiver a fim de patrocinar nosso programa, estamos super abertos para isso. Valeu, um beijo. Até a próxima. Nessa corrida louca a vida passa. Quem sabe onde vamos nessa marra? Sabe que a gente quer e só enrola. Então desacelera comigo agora. Reflete no que somos, onde estamos. Me diz se é verdade ou se enganamos. Nos perdemos no caminho, então sem ordem. Desacelera, sente a vida forte. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura.